Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores para ministrar a última lição deste segundo trimestre de 2016. Durante todo esse trimestre nós estivemos juntos, todas as semanas aí, cada semana ministrando uma das nossas lições. Falamos sobre a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. Este que é o livro mais teológico, um dos livros mais magníficos da Bíblia. E eu quero desde já dizer que foi uma alegria para nós termos a oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos durante esse trimestre, neste magnífico projeto, a ação da Academia de Pregadores, a fim de subsidiar os professores de escola dominical, para que você, professor, seja mais efetivo, para que os seus alunos aprendam ainda mais. E eu espero, meu desejo é que realmente o Senhor tenha feito grandes coisas na tua classe durante esse trimestre. Que a graça de Deus tenha alcançado de forma mais plena a tua vida, professora, você, nosso aluno aqui na Academia de Pregadores, que o Senhor realmente tenha tomado a tua vida de forma poderosa para a glória do nome do Senhor. Como nós falamos, esta é a nossa última aula desse trimestre. Então vamos para a nossa 13ª lição. O título da nossa 13ª lição é O Cultivo das Relações Interpessoais. O texto áureo está na Carta aos Romanos, capítulo 16, o versículo 27. A único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral, compreender que os crentes precisam cultivar relacionamentos saudáveis. Cultivar relacionamentos saudáveis. Como é bom quando nós temos uma rede de amigos saudáveis. Uma rede de relacionamentos saudáveis, aliás. Uma rede de amigos sinceros, amigos fiéis. Primeiro, o objetivo específico. Compreender a importância das relações interpessoais. Segundo, apontar as ameaças às relações interpessoais. E terceiro, apontar a fonte das relações interpessoais. Estes são os objetivos da nossa lição. O ponto central da lição. O crente precisa cultivar relações interpessoais saudáveis. Relações que envolvam a nossa vida em relação à vida das pessoas que estão à nossa volta. Devem ser relações saudáveis. A leitura bíblica em classe está na Carta aos Romanos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 16, que nos diz o seguinte: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside,
a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com ele estão. Saudai-vos uns aos outros, com santo ósculo. As igrejas de Corinto vos saúdam. O que nós percebemos neste texto da leitura bíblica em classe é que Paulo faz questão de cumprimentar vários irmãos. Ele faz questão de citar. Nós sabemos que Tércio foi o amanuense de Paulo, ele que escreveu a carta aos Romanos, mas Paulo faz questão de ditar para Tércio escrever. Essas pessoas, ele faz questão de individualizar essas pessoas, de colocar o nome de cada uma dessas pessoas. E ele vai falar aqui de pessoas que expuseram a sua vida por eles, de pessoas que estiveram com ele na prisão, de pessoas as quais ele chama de parente, de pessoas que ele estima. Então, Paulo está valorizando neste texto o relacionamento pessoal. Verdade prática. Deus deseja que os crentes alcançados pela graça cultivem relacionamentos saudáveis. Comenta-se que amigos de verdade pode-se contar em uma mão e ainda sobram dedos. Eu sei que existem amigos que são amigos mais íntimos e é impossível que nós tratemos todos os nossos amigos da mesma forma, porque existem aqueles com os quais nós temos uma afinidade maior. Existem aqueles com os quais nós desenvolvemos vínculos de amizades mais fortes, uma proximidade maior. Isso é algo muito comum na vida de todos nós. Porém, não obstante essa classe de amigos que são mais íntimos, que estão mais perto de nós, Paulo, ele vem nos mostrando, ele vem deixando claro a todos nós que nós precisamos desenvolver vínculos, cultivar vínculos saudáveis. Eu digo que nos dias em que nós vivemos é tão difícil fazer bons amigos que quando nós conseguimos ter bons amigos, nós devemos cultivar esta amizade, sustentar esta amizade, investir nesta amizade. Eu sei que no nosso meio, meus irmãos, eu até antes de entrar na introdução da lição, comentando que é verdade prática, eu sei que existem pessoas que são de difícil relacionamento. Eu já citei aqui, vou citar novamente a frase que eu li em um livro, que as pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Então eu preciso entender que eu tenho que lutar para ser uma pessoa de fácil trato. Eu tenho um amigo que diz que tem pessoas que são fáceis de ser amadas, porque são pessoas fáceis de se amar, mas tem pessoas que são de muito difícil trato. E o crente, a pessoa que tem o Espírito de Deus habitando nele, ele precisa pedir, orar a Deus para que o Senhor transforme, para que o Espírito Santo molde a sua personalidade, a fim de que ele seja uma pessoa mais tratável. A fim de que ele seja uma pessoa mais tratável. A verdade, meus irmãos, é que tem muito crente que é bênção, que vai para o céu, que vai ser arrebatado com a igreja, glórias a Jesus, mas ele é chato demais. Tem gente que vai para o céu, né? Porque a salvação glórias a Jesus, a salvação é pela graça de Deus, é o que nós aprendemos durante todo esse trimestre. Mas tem crente que é chato de se lidar, difícil de mexer. Eu falo que o camarada não tem lado, todo lado que você tenta mexer, pegar, não tem jeito. Uma pessoa difícil. Então, nós devemos também prezar por desenvolver boas amizades, nutrir relacionamentos saudáveis, nutrir relacionamentos que produzam, que construam coisas importantes na nossa vida e relacionamentos que nos levem a construir coisas importantes na vida das pessoas também. Então, a última lição desse trimestre, nós vamos tratar desse aspecto, o cultivo
de relações, das relações interpessoais, né? Onde nós começamos a nos desenvolver nessas relações interpessoais? Dentro de casa, na nossa família, na relação com os pais, com os irmãos, com os parentes, na relação com o outro. E a relação interpessoal é uma excelente maneira de nós evidenciarmos a salvação. É uma excelente maneira de nós demonstrarmos que Jesus realmente nos salvou, nos resgatou e nos tornou pessoas melhores. Então, a introdução da nossa lição. O comentarista nos coloca que por toda a obra da carta aos Romanos, o apóstolo discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã e deixou-nos princípios fundamentais que são úteis para a construção de relacionamentos interpessoais. Engana-se quem pensa que a vida cristã está ligada tão somente ao relacionamento com Deus. Quando o apóstolo Paulo, não na carta aos Romanos, mas na carta aos Coríntios, vai falar, o capítulo 11 da carta aos Coríntios, é onde ele fala sobre a ceia do Senhor. É um texto muito lido na celebração da ceia. Mas no capítulo 10, por exemplo, se você ler os versículos, alguns versículos anteriores ao capítulo 11, no capítulo 10, Paulo diz assim: porventura o pão que comemos não é a comunhão com o seu corpo, e o cálice que bebemos não é a comunhão com o seu sangue? Então a vida cristã, ela tem aspectos de relacionamento com Deus, que são os relacionamentos verticais, mas também tem aspectos de relacionamentos horizontais. A vida cristã não é feita só de relacionamento com Deus, é feita de relacionamento com o outro. E eu já disse aqui em outra aula e repito, nós encontramos Deus no outro. A Bíblia nos assevera que se alguém diz que ama o seu irmão, que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, poderá amar a Deus que não vê, se aborrece ao seu irmão a quem vê? Então, a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais vão determinar o tipo de vida cristã que nós desenvolvemos. Os relacionamentos pessoais são um termômetro da nossa vida cristã. Aquela pessoa que é crente, mas que não tem um bom relacionamento com seus vizinhos, que ninguém gosta dele da vizinhança, a não ser que seja por motivos injustificáveis. Ah, o meu vizinho não gosta de mim porque eu sou crente. Isso é uma outra situação. Agora, o crente, ele tem que buscar a boa convivência. Na igreja primitiva, o livro de Atos diz que a igreja caía na graça do povo. Porque tem pessoas que são crentes e querem desrespeitar as pessoas. Não, Deus não nos chamou para desrespeitar. Ah, mas João Batista chamava as pessoas de raça de víbora. Mas será que se eu fizer a mesma coisa, eu estou sendo movido pelo mesmo Espírito que movia João Batista? Então, esse negócio do crente, que ninguém gosta, o camarada é chato, ninguém gosta dele na vizinhança. Nós precisamos ter cuidado, porque esta pode ser uma indicação que nós não estamos vivendo a vida cristã como se deve viver. Lembra da viúva que foi até Eliseu, e ele dizendo que o marido dela tinha morrido e o credor estava chegando para buscar os 2 filhos? E ela tinha uma dívida que não podia pagar. Eliseu pergunta para ela: o que é que tens em casa? E ela diz: a tua serva não tem nada senão uma botija com um pouquinho de azeite. Qual é a proposta de Eliseu para aquela mulher? Vai, pede vasos emprestados, vasos não poucos, aos teus vizinhos. Aquela mulher precisava de ter uma boa convivência social com os seus vizinhos. Infelizmente, eu soube de uma história de um rapaz, uma cidade, chegando lá para o lado do sul de Minas. O rapaz era crente, trabalhava numa empresa e não tinha uma boa convivência com os funcionários, com o patrão. E aí chegou ao ponto do patrão mandá-lo embora. E ele teve algumas ações totalmente erradas na empresa e o patrão o despediu por justa causa. Ele saiu sem direito a nada. E eu fiquei sabendo... Era uma cidade que eu frequentei por muitos anos, de forma corriqueira, e os irmãos me contaram, pessoas que trabalhavam na mesma empresa que esse moço, me contaram que no dia que ele foi demitido, um crente, hein? O dia que ele foi demitido, no outro dia, o patrão fez uma reunião com os funcionários e disse a seguinte frase: olha, a nossa empresa agora vai progredir, porque o câncer que estava entre nós foi extirpado.
O câncer que estava entre nós foi extirpado. Quer dizer, é um crente, um servo do Senhor, que diz que está vivendo uma nova vida em Cristo, mas que não tem um bom testemunho das pessoas que trabalham com ele, que não tem um bom testemunho do seu patrão, que não desenvolve relações interpessoais saudáveis. Então, as relações interpessoais que nós desenvolvemos são um termômetro do tipo de vida cristã que nós levamos. Nós precisamos ser crentes dentro da igreja, mas ser crentes fora da igreja também. Eu já disse, certa feita, não aqui na Academia de Pregadores, mas me chama a atenção quando Saul foi ungido rei sobre Israel, que Samuel o ungiu, e Samuel diz, olha, você vai se apartar de mim, e você vai subir em direção a Betel, vai passar pelo sepulcro de Raquel, não fique lá, vai chegar em Betel, vai encontrar com um grupo de profetas, você vai profetizar com eles e tal. E Samuel diz para Saul o seguinte, o Espírito do Senhor se apossará de ti e te transformará em outra pessoa. E eu faço uma reflexão desse texto e penso o seguinte, Saul sai do ambiente da unção, mas ele sai do ambiente da unção e é tomado pelo Espírito de Deus fora do ambiente da unção. E eu sempre pergunto o seguinte, na igreja é fácil ser crente. Há pouco tempo eu disse para um rapaz, falando de um determinado pregador e tal, ele é gente muito boa. E eu falei com ele, mas a gente tem, é um tipo de pessoa que a gente só pode ser amigo dele no púlpito. Só no púlpito. Peraí, meus irmãos. Desenvolver relações saudáveis no ambiente da unção, no púlpito, no ambiente ali da comunidade cristã, é fácil. Mas nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis quando nós saímos deste ambiente da unção. Nós precisamos saber quem é quem fora do púlpito da igreja. Precisamos saber qual a índole da pessoa, qual o caráter da pessoa fora das quatro paredes do templo. Aí sim é que nós precisamos saber quem é esta pessoa. No ambiente de trabalho, no ambiente de casa, no ambiente escolar, a pessoa negociando. Quem é esse tipo de pessoa? Então é isso que a lição de hoje vai nos ensinar. Desenvolver relações interpessoais saudáveis. Primeiro ponto da lição, vai falar sobre a importância das relações interpessoais. O primeiro parágrafo vai falar sobre valorizando pessoas e não coisas. O mundo que nós vivemos é um mundo que inverte os valores, que valoriza coisas e não pessoas. Já é antigo um dito popular que diz que o homem vale aquilo que ele tem. Não, nós precisamos valorizar as pessoas por aquilo que elas são. Então, a recomendação de Paulo vem acompanhada de uma observação, na qual Paulo reconhece o serviço prestado por ela àquela igreja. Ele está falando de Febe, que foi membro da igreja de Cencreia, que prestou um serviço àquela igreja. Reconhecimento. As relações interpessoais precisam ser permeadas pelo reconhecimento. Reconhecer o que o outro fez. Ser grato. A Bíblia diz que nós precisamos ser agradecidos. Em tudo, sede agradecidos. Tem pessoas que nos ajudam, que nos dão suporte. Tem pessoas que ajudam a promover bênçãos de Deus na nossa vida. São instrumentos de Deus para a nossa vida. E as relações interpessoais devem estar ligadas ao reconhecimento destas coisas. Devem estar ligadas ao reconhecimento destas coisas. Eu já disse aqui, me parece que disse outra vez, e eu repito aqui, eu louvo a Deus pela vida do pastor Carvalho Júnior, porque se hoje eu estou com os irmãos aqui na Academia de Pregadores, desfrutando deste ambiente saudável, deste ambiente salutar, foi por causa de uma indicação dele, do pastor Carvalho Júnior, que já estava aqui na Academia de Pregadores. E quando a diretoria da academia precisou de alguém para ministrar as lições de escola dominical, ele citou o meu nome. E para a glória de Deus, aqui estamos participando dos cursos teológicos, ministramos sobre 7 leis do ensino, temos projetos para a Academia de Pregadores, o reconhecimento de que Deus usou pessoas para abençoar a nossa vida. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Carvalho Júnior, porque foi usado por Deus, foi um instrumento que Deus usou para que eu estivesse aqui hoje. Nós precisamos aprender a agradecer. Precisamos aprender a reconhecer aquilo que as pessoas fazem, porque isso nos ajuda a desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis.
segundo parágrafo deste primeiro ponto, o valor das mulheres. Quando nós estudamos a vida de Paulo, nós vamos perceber que a maior parte das pessoas que cooperaram com Paulo durante o seu ministério foram mulheres. Foram mulheres, né? Então, Paulo está agradecendo. Paulo cita, por exemplo, Áquila e Priscila, né? E de acordo com os estudiosos, este era um casal em que a mulher é que era, na verdade, a grande cooperadora de Paulo. Veja que Paulo cita o nome de várias mulheres, isso não era muito comum nesse contexto que Paulo vivia, porque era uma sociedade patriarcal. A comunidade cristã evangélica daquele tempo, não havia mulheres que estavam na liderança, mas Paulo faz questão de reconhecer o valor dessas mulheres, reconhecer essas pessoas que muitas vezes ficam anônimas. Não é? É muito bom quando nós reconhecemos pessoas que já têm um nome, e às vezes alguém faz isso justamente para construir também uma imagem. Mas é muito bom quando nós reconhecemos pessoas anônimas. É muito bom quando nós reconhecemos que Deus usou pessoas simples, pessoas que não tinham grande destaque naquele contexto em que nós estávamos ou estamos inseridos, mas que Deus usou estas pessoas para abençoar a nossa vida. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto: irmandade e companheirismo. Conscientizemos-nos de uma coisa, da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja. Nós precisamos desenvolver a fraternidade cristã, amizades saudáveis nesse contexto da igreja, uma irmandade e companheirismo. Aqui nós somos irmãos em Cristo. E se tem uma coisa que eu digo que falta no seio da igreja é calor humano, irmãos. Falta calor humano. Tem pessoas que estão na igreja que só precisam ouvir que são amadas. E muitas vezes nós assumimos o microfone como pregadores, como ensinadores, e queremos, dentro dessa visão pentecostal, um retorno do público e dizemos: glorifica o nome de Jesus, esquece os seus problemas, levanta a sua mão, faz isso, faz aquilo. Chamamos as pessoas de língua de ferro, queixo de concreto, boca de aço e etc e tal. E esquecemos que as pessoas estão ali, mas têm necessidades emocionais, psicológicas, afetivas, sociais, financeiras. Nós precisamos desenvolver uma relação de irmandade e companheirismo no seio da igreja. Esse termo irmãos não pode ser só um jargão, não pode ser só um apelido que nós colocamos naquela pessoa que está, uma alcunha que nós colocamos naquela pessoa que está convivendo conosco nesta comunidade de fé e vai até nos ajudar, porque às vezes a gente esquece o nome de alguns, e eu falo que a melhor coisa que inventaram pra gente crente é chamar os outros de irmão. Que às vezes alguém diz: ó, pastor, e chama a gente pelo nome, a gente não lembra, meu Deus do céu. São muitos alunos, muitas pessoas que passam pela nossa vida e às vezes a gente não lembra o nome daquele irmão, ou talvez nem de onde é. Aí a gente diz: ô, meu irmão, glórias a Jesus. Então foi bom a gente tratar uns aos outros como irmãos, mas nós precisamos desenvolver realmente uma relação de irmandade, uma relação de companheirismo, uma relação de calor humano, uma relação saudável, né? Uma relação onde as pessoas se sintam importantes aqui entre nós, onde as pessoas se sintam amadas, onde as pessoas se sintam acolhidas. Isto deve ser igreja. Este é o projeto de Deus para a igreja, o lugar de acolhimento. A individualidade deve ser rejeitada. Aliás, o individualismo. A individualidade realmente é algo que nos torna pessoas, indivíduos. Mas o individualismo deve ser rechaçado a todo custo. Segundo ponto: as ameaças às relações interpessoais. Quais são as ameaças às relações interpessoais? A primeira ameaça: o individualismo. O individualismo era um perigo às relações interpessoais. O individualismo daqueles que promoviam dissensões. Nós precisamos entender que a igreja é uma comunidade. E na comunidade, a coletividade é mais importante do que o individualismo. Eu não estou dizendo que a comunidade é mais importante do que o indivíduo, não é. Porque o indivíduo é que compõe a coletividade, mas a comunidade é mais importante do que o individualismo. Quando nós vivemos em comunidade, a comunidade sobrepuja o individualismo, né? Então o individualismo é um perigo.
O sujeito individualista é aquela pessoa que olha só para o seu próprio umbigo, aquela pessoa que não se importa com o que está acontecendo com o outro, ela quer atrair atenção somente para si. Que Deus expulse esse espírito do nosso meio. Que Deus extirpe esse tipo de conduta do nosso meio, porque nós precisamos ser indivíduos, mas não individualistas. Segunda ameaça, as relações interpessoais, o sensualismo e o antinomismo. Então, o gnosticismo, que era um movimento sectário que tinha como prática o sensualismo e o antinomismo, estavam presentes ali na igreja. E eles ameaçavam essas relações interpessoais, né? A sensualidade, o sensualismo tem sido algo muito comum, não normal, porque aquilo que é normal é diferente de comum, mas muito comum dos nossos dias. A sensualidade chegou dentro dos nossos templos, não na nossa igreja, porque a igreja de Jesus é santa, mas dentro dos templos, e isso atrapalha, né? O antinomismo, nós não precisamos estar ligados a regras nenhuma, e isso tem sido uma tragédia para as relações interpessoais, mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Terceiro e último ponto da nossa lição, a fonte das relações interpessoais. Então, primeiro parágrafo, existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Então, Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. E este Evangelho da Graça tem que ser compartilhado com o outro. A psicologia ensina que o ser humano é um ser gregário. Nós nascemos para viver em comunidade. Então, a fonte das relações interpessoais. As relações interpessoais existem em razão da sabedoria e soberania de Deus. Eu sei que é difícil essas relações, mas isso deve ocorrer baseado na sabedoria e soberania de Deus. Deus é um Deus de relacionamento. A prova disso é que ele é um Deus só, porém composto de 3 pessoas, né? A triunidade divina. Deus se relaciona com as pessoas da Trindade. São 3 pessoas distintas, mas agindo em uma só divindade. Isso é um reflexo, e a união trinitária é uma união perfeita, porque é a união divina. E isso é um reflexo, deve ser um reflexo para o relacionamento da igreja. Outra fonte das relações interpessoais, elas existem em razão da graça de Deus. A misericórdia, a graça de Deus que foi derramada sobre nós. Isso tinha uma razão de ser, a revelação da graça de Deus mediante o Evangelho. Então o Evangelho deve produzir relações saudáveis. O Evangelho deve produzir relações saudáveis. Eu olho para o exemplo de Jesus e percebo que quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele não inicia o ministério sozinho. Ele era Deus, mas era também homem. Mas ele chama 12 pessoas. Eu olho para o ministério de Jesus e vejo Jesus enviando discípulos que vão em seu nome e fazem coisas maravilhosas. Tem pessoas que são centralizadoras, acham que pode desenvolver o ministério sozinhas. Não! O meu ministério só tem razão de existir se for em prol da vida de alguém. Foi para isso que Deus nos chamou, para trabalhar em prol da igreja, em prol da vida de alguém. Então a razão de nós existirmos, a razão do nosso ministério, aliás, está ligada à relação interpessoal da igreja. E a razão dessa relação interpessoal é a graça de Deus. Por fim, nada mais apropriado do que encerrar uma carta incentivando as relações interpessoais saudáveis. Já que Paulo inicia falando sobre a salvação, já que ele desenvolve esse assunto falando sobre a regeneração, justificação, sobre a santificação, já que ele introduz no capítulo 12 uma vida prática, já que ele vai falar de todas essas coisas, dessas relações que envolvem a vida cristã, nada mais prático do que encerrar a carta falando de relações interpessoais, porque são nas relações interpessoais que nós manifestamos a graça de Deus. Paulo encerra a carta aos Romanos falando das relações interpessoais, porque durante toda a carta ele vai falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus que foi manifestada em nossa vida. E ele vai nos mostrar que nós precisamos manifestar a graça de Deus também às pessoas. E como é que nós manifestamos a graça de Deus? Através do relacionamento
pessoal. Muito bem, meus queridos, nós chegamos ao final do nosso trimestre. Chegamos ao final da nossa 13ª lição, a nossa última lição. O nosso desejo é que a bênção de Deus continue sobre a tua casa. No próximo trimestre, nós estaremos aqui novamente na Academia de Pregadores, dispondo, colocando à sua disposição tudo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, a fim de te subsidiar para que a tua classe e a tua igreja, a tua vida, seja verdadeiramente uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Na lição de número 13, nós tratamos sobre o cultivo das relações interpessoais. Falamos sobre a importância dessas relações, falamos sobre a ameaça a essas relações e falamos sobre a fonte das relações interpessoais. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Na semana que vem nós estaremos juntos novamente com um novo trimestre para a glória do nome do Senhor Jesus. A mão de Deus está sobre a tua vida para te abençoar e prosperar em todas as coisas. Portanto, desenvolva relações interpessoais saudáveis. Que a maravilhosa graça de Deus repouse sobre a sua vida e sobre a tua casa, para a glória do nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Amém.